Sabe quando a gente olha para a própria família e se pergunta por que certas coisas parecem se repetir? Tipo, dificuldades financeiras, certos conflitos, parece que passa de geração em geração, né? Pois bem, nesta análise vamos mergulhar fundo nas regras ocultas que governam nossas famílias e que, silenciosamente, moldam as nossas vidas. Vamos começar com essa pergunta, que é a chave de tudo. Muitas vezes a gente vê esses padrões e acha que é só coincidência, ou é um jeito da família. Mas e se a resposta não estiver na superfície? E se ela estiver escondida lá atrás, na própria história da nossa família? O ponto de partida para entender isso é uma ideia fundamental. Ninguém de nós é uma ilha. Cada pessoa está conectada por laços invisíveis, fazendo parte de um sistema familiar que é muito, mas muito maior do que a gente imagina. Pensa nisso como uma teia de aranha, uma teia bem complexa. Qualquer movimento, por menor que seja, em um ponto dessa teia, reverbera pela estrutura inteira. Isso afeta todos os membros da família ao longo das gerações, mesmo aqueles que nem chegaram a se conhecer. E é aqui que a coisa fica interessante. O fundador dessa abordagem, Bert Hellinger, percebeu algo fascinante. O amor, quando ele fica desordenado, pode se transformar numa fonte de sofrimento. Ele chamou isso de o amor que adoece. É como uma lealdade invisível que nos leva a repetir, sem nem perceber, o destino difícil de algum ancestral nosso. Então tá, se existem essas forças invisíveis, como é que a gente faz para enxergar tudo isso? Existe uma abordagem muito poderosa para isso, chamada constelação familiar, que funciona como uma espécie de mapa para a gente entender essas dinâmicas ocultas. A premissa é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Um problema pessoal hoje, digamos uma dificuldade persistente nos relacionamentos, pode na verdade estar ecoando um evento que não foi resolvido lá atrás, tipo 2 gerações atrás. Quem sabe um avô que foi excluído da família, por exemplo. E essa frase do Hellinger ilustra isso de um jeito brilhante. A gente herda muito mais do que só a cor dos olhos ou o tipo de cabelo, né? Bom, o Hellinger descobriu que o amor numa família não flui de qualquer jeito, ao acaso. Ele segue leis naturais, assim como um rio segue o seu curso para chegar no mar. E ele chamou essas leis de as ordens do amor. São 3 princípios fundamentais que governam a saúde de todo o sistema. Essas 3 ordens são o alicerce para a harmonia. Quando uma delas é violada, o sistema inteiro sente o impacto. Vamos ver de perto a primeira, que é talvez a mais fundamental de todas. O que isso quer dizer? Que ninguém pode ser apagado da história da família. Nem filhos que não nasceram, nem parceiros de relacionamentos anteriores, nem mesmo aqueles que trouxeram vergonha ou dor. Quando um membro é excluído, o sistema tenta compensar isso, e muitas vezes um descendente, por uma lealdade cega e totalmente inconsciente, acaba revivendo o destino daquela pessoa que foi excluída. E essa citação aqui, olha, destaca um ponto crucial. A dor de um ancestral não some com o tempo. Ela se manifesta nas gerações futuras, às vezes como uma ansiedade sem explicação ou um padrão de autossabotagem. Mas aqui está o pulo do gato. Esse equilíbrio muda completamente quando falamos de pais e filhos. Os pais dão e os filhos recebem. A vida é um presente tão, mas tão grande que a única forma de retribuir é vivendo essa vida plenamente e, quem sabe, um dia passando ela adiante. Pensa numa árvore. As raízes vieram primeiro e sustentam todo o resto. O tronco veio depois e os galhos depois ainda. Não é uma questão de ser mais importante, mas de ordem e de função. Quando um filho tenta cuidar dos pais, por exemplo, ele inverte essa ordem. É como se a árvore ficasse de cabeça para baixo, e aí o sistema todo enfraquece. Agora que a gente entendeu as regras do jogo, vamos ver o que acontece quando elas são quebradas. É exatamente aqui que a gente consegue diferenciar o amor que nutre do amor que, por uma lealdade cega, acaba adoecendo o sistema. Esse slide aqui mostra visualmente a diferença. De um lado, o amor que adoece nos mantém presos em emaranhados, repetindo os mesmos dramas. Do outro, o amor que cura flui como água limpa, trazendo conexão, bem-estar e o principal, a liberdade de sermos nós mesmos. O objetivo, então, é como um trabalho de detetive da alma, encontrar onde a corrente se quebrou. E ao trazer essas dinâmicas que estavam escondidas para a luz, o sistema pode finalmente começar a se mover de um estado de sofrimento para um de cura. Depois de ver tudo isso, a grande lição se resume a uma coisa que parece simples, mas é incrivelmente poderosa.
encontrar e ocupar o nosso lugar correto no sistema. Quando cada membro da família é visto e honrado no seu lugar, algo mágico acontece. Aquele amor que cura pode finalmente fluir. Isso traz uma paz profunda e nos liberta para viver a nossa própria vida, em vez de ficar repetindo a vida de outra pessoa. No fim do dia, é sobre isso. Aceitar os pais como eles são, honrar quem veio antes e assumir total responsabilidade pela nossa própria vida. Essa simples postura, segundo Hellinger, é a chave que pode destravar inúmeros problemas emocionais, liberando uma força incrível. E assim, ao entender que não somos só indivíduos, mas o eco de uma longa história familiar, ficamos com essa pergunta profunda. Sabendo que as escolhas feitas hoje não afetam só uma pessoa, mas ecoam para o futuro, o que seria diferente a partir de agora?